Se você basear a medicina na ciência, você mata pessoas. Se basear o design de aviões na ciência, eles voam. Se basear o design de foguetes na ciência, eles alcançam a Lua. Funciona! Vadias! E eu senti a presença do Senhor, eu tive essa experiência pessoal de uma maneira que, não importa o que você diga com um discurso sofisticado de Darwin, eu senti isso da mesma forma que sinto essa cadeira. Como você responde? Isso não me impressiona, porque há um número similar de hindus que foram criados assim e dizem ter sentido a presença do Senhor Krishna e etc. Quero dizer, existem todos os tipos de ilusões que o cérebro humano é muito capaz de criar. Isso é uma ilusão. Aquelas pessoas são... Aquelas pessoas iludidas que dizem ter tido uma experiência religiosa. Eu acho que sim, sim. Aqueles que afirmam que vivenciamos um milagre. Aquele Deus. Interveio no mundo, sim, definitivamente. Que isso é uma ilusão. Sim. A ideia de que ressuscitar Lázaro dos mortos... Claro, eu quero dizer, esse tipo de história acontece tão facilmente. Acontece até hoje. Há todo tipo de pessoas relatando milagres o tempo todo. E nós não, você não acredita neles porque isso não coincide com a religião na qual você foi criado. Muitas pessoas criticaram você quando leram A Ilusão de Deus, onde você se refere ao Deus judeu como genocida, homofóbico e racista. Você usa termos muito provocativos. Esse é o Deus abraâmico, que é o Deus dos judeus, cristãos e muçulmanos. Você é absolutamente provocativo em suas descrições. Leia Levítico e Deuteronômio. Não preciso explicar mais. Mas isso é uma caricatura para pegar o pior ou as leituras mais fundamentalistas, literalistas disso e em oposição aos milhares de anos de evolução de... Sobre todas essas religiões, tenho duas coisas a dizer. Uma razão é que muitas pessoas no mundo levam a Bíblia ou o Alcorão literalmente e realmente acreditam que homossexuais deveriam ser apedrejados até a morte, entre outras coisas. E essa é a primeira coisa a dizer. A segunda coisa a dizer é que mesmo aquelas pessoas que não dizem isso, que evoluíram e seguiram em frente. Elas seguiram em frente por razões seculares. Abolimos a escravidão e agora damos direitos iguais e votos às mulheres. Isso não tem relação com a Escritura. Isso não tem relação com a Bíblia. Aconteceu apesar dela. As pessoas agora voltaram à Bíblia e disseram: vamos omitir essa parte. Vamos omitir aquela parte. Embora alguém tenha dito algo. O fim, a abolição da escravidão foi muito inspirada pela Bíblia, mesmo que a escravidão possa ter sido a mesma. Você deve estar brincando, pois afirma que ao olhar a Bíblia, é possível encontrar um versículo que pode ser interpretado como abolindo a escravidão e outro que diz para manter os escravos. Você está sendo seletivo, é isso que estou dizendo. Nós não tiramos nossos princípios morais da Bíblia porque escolhemos com base em uma moralidade moderna que evoluiu. Você está absolutamente certo em dizer que evoluiu. Evoluiu por razões seculares. E agora, com a retrospectiva, tendo evoluído nossa moralidade, podemos voltar à Bíblia e apagar as partes que não se encaixam com nossa moralidade secular moderna. Pare de ler esses textos. É o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que a religião ensina as pessoas a pararem de questionar. Tenho certeza de que você discorda disso, mas do jeito que eu vejo... É um privilégio tão grande nascer. É extremamente improvável que qualquer um de nós tenha nascido. Temos o privilégio de estar neste universo por algumas décadas. E durante esse tempo, é um enorme privilégio poder entender algo sobre o universo em que vivemos. Por que estamos aqui, por que nascemos, de onde viemos. E eu acho que é uma coisa tão maravilhosa poder fazer isso, que eu sou hostil, posso ficar irritado com relatos concorrentes que, para mim, não incentivam esse tipo de questionamento. Mas, em vez disso, dizem: é assim que é, está tudo escrito no livro sagrado. Foi escrito há 2000 anos, e isso é o fim. Eu acho que isso priva as pessoas. Eu acho que isso é algo tão... rebaixador. Uma visão depreciativa do universo, e acho trágico que as crianças sejam criadas com isso, quando poderiam ser criadas de uma maneira mais aberta. Então isso é uma razão para a raiva. A outra razão que já mencionamos é que eu realmente acredito que a fé, sem suporte de evidências,
é uma arma letal. Não precisa ser, claro que não precisa, mas pode ser. É uma arma porque possivelmente pessoas inescrupulosas podem se apossar, muitas vezes, de jovens homens e usá-los como armas, usá-los como bombas humanas. A única razão pela qual eles podem ser usados como bombas humanas é que foram criados desde a infância para acreditar implicitamente, sem questionar, em qualquer que seja a religião particular. Os detalhes não importam. O ponto é que eles realmente acreditam que é a vontade de Deus que eles se detonem e explodam um ônibus cheio de pessoas, ou um arranha-céu em Nova York. Eu não acho que qualquer tipo de argumento racional faria isso com as pessoas. O ponto que eu tenho enfatizado repetidamente é que mesmo que não entendamos como isso aconteceu, não é útil postular um criador, porque o criador é exatamente o tipo de coisa que precisa de uma explicação. E embora seja difícil o suficiente explicar como uma origem muito simples do universo surgiu, como matéria e energia, como uma ou duas constantes físicas vieram à existência, embora seja difícil o suficiente pensar como a simplicidade surgiu, é muito mais difícil pensar como algo tão complicado como um Deus surge. Em existência, difícil o suficiente para pensar em como um Deus deísta surge em existência. E ainda mais difícil pensar em como um Deus cristão que realmente se importa com coisas como pecado e se faz nascer de uma virgem. Somos animais incrivelmente sociais, como eu disse antes. E quando alguém faz algo bom por você, é importante ser grato, é importante retribuir o favor e expressar sua gratidão. E eu sugiro que isso pode generalizar a predisposição psicológica para se sentir grato quando algo bom acontece com você. Pode generalizar o sentimento de gratidão quando uma pessoa faz algo bom por você. E quando o clima faz, digamos, quando um acidente acontece, quando há um terremoto e seu filho não morre, você se sente grato e sente a necessidade de ser grato a algo ou alguém. E você não pode sentir gratidão a outras pessoas, porque elas não são responsáveis pelo clima. Então você pode inventar uma pessoa fictícia para sentir gratidão. E isso é realmente um caso especial da ideia de que é uma boa prática de sobrevivência suspeitar de agentes na natureza. Muito do que acontece na natureza não tem um agente causando deliberadamente. Muito disso é o clima. Muito disso é o vento. Muitos são apenas acidentes que acontecem. Mas, quando existem agentes por perto, e onde esses agentes podem ser leões, ou leopardos, ou crocodilos, que podem estar à espreita para você, ou podem estar te perseguindo, então, é importante para a sua sobrevivência atribuir agência às coisas. Isso pode se generalizar mesmo onde não há agência. E eu costumo usar o exemplo de um farfalhar na grama alta, que poderia ser o vento. É na verdade mais provável que seja o vento, mas que poderia ser um leão. E embora as chances sejam de que seja o vento, o mais prudente é presumir que se trata de um leão. Porque se você errar a aposta, se apostar que é o vento e estiver errado, então isso é bastante trágico. Então pode haver uma predisposição psicológica para inventar agências, inventar agentes onde não existem. E então, essa mesma predisposição psicológica se generaliza para deuses do vento e deuses do trovão, e deuses do relâmpago, e deuses do rio, e deuses do mar e coisas assim, que depois se fundem mais tarde na evolução cultural nos deuses nomeados como Thor e Zeus, e Apolo e Yahvé. Gostaria de perguntar a você, professor, o que você diria a alguém que encontrou o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e vivo, que caminhou com Deus por mais de 50 anos, que recebeu a unção do Espírito Santo, com as mesmas consequências que os primeiros apóstolos no livro de Atos. Senhor, o que você tem a dizer
Porque eu lhe asseguro, pela minha vida, não tem sido nenhuma ilusão. Se você tivesse nascido na Índia, eu ousaria dizer que você estaria dizendo a mesma coisa sobre o Senhor Krishna e o Senhor Shiva. Se você tivesse nascido no Afeganistão, provavelmente estaria dizendo o mesmo sobre Allah. Se você tivesse nascido na Noruega Viking, você estaria dizendo a mesma coisa sobre o Wotan. Se você tivesse nascido na Grécia Olímpica, você estaria dizendo a mesma coisa sobre Zeus e Apolo. A mente humana era extremamente suscetível a alucinações